muito amigo, mas em pouco tempo, às vezes só se viu, já quer se abraçar, já quer estar junto, porque o Senhor é aquele que nos coloca próximos. Não é verdade, queridos? Amém, Jesus. Eu quero dizer para vocês que eu também estou muito feliz nessa noite. Eu convoquei, eu mandei mensagem para a igreja toda, até para quem não é da igreja também. Eu disse: meu irmão, você vá para a igreja domingo, porque Deus fez algo na minha vida sobrenatural e eu preciso contar o testemunho. Sabe para quê, queridos? Porque nós estamos vivendo em tempos de crise. E é em tempos de crise que a glória de Deus se manifesta. Amém, Jesus. É em tempos de crise, porque se tiver tudo muito bom, tudo muito fácil, trabalho demais, dinheiro fácil do bolso, todo mundo fala... Ninguém se lembra, muitas vezes, de dar glorificando a Deus por isso. Mas quando a coisa aperta, quando estamos numa situação em que a gente olha para um lado e para o outro e faz como o povo lá na frente do mar. A Bíblia diz que estava todo mundo na frente do mar, atrás do exército de Faraó, dos lados, montes, e agora vai para onde? Só Deus. Só Deus. E nós temos vivido tempos de crise, queridos. Todos nós aqui temos vivido tempos de crise. Quem diria, nos Estados Unidos da América, se pregando um sermão, que o povo está vivendo tempo de crise? Se você disser isso no Brasil, as pessoas não vão acreditar. Não, o povo lá nos Estados Unidos junta dinheiro com um rodo, com uma pá, é dinheiro demais, é muito fácil. Experimenta pegar o telefone e dizer para alguém no Brasil: rapaz, aqui a coisa está difícil, eu estou apertado. Não vai ter um para acreditar em você. Eles vão olhar para você e vai dizer assim: ah, você quer ganhar o dinheiro sozinho, por isso que você está dizendo isso. Mas, queridos, Deus tem feito coisas tremendas. No momento em que a coisa está mais apertada, está mais difícil, no momento em que você está se sentindo no fundo do poço, é a hora que o Senhor estende a mão para nos dar a vitória. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, João capítulo 11. É uma leitura um pouco extensa, nós vamos ler do verso 1 até o 45. E eu quero que você preste bem atenção no que nós vamos ler e não feche a sua Bíblia. Porque Deus vai falar com você hoje. Olha para seu irmão e diga assim: Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Ele não ouviu não, foi muito baixo. Diz de novo: Deus vai falar com você. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 11, a partir do verso 1. Vocês desculpem o calor, está mais ou menos uns 40, 41 graus lá fora, e o bendito do ar-condicionado só está funcionando no lado. Deve estar mais ou menos isso. Não, estou falando Celsius, né, Sandra? Não estou falando Fahrenheit, não. Hã? O que é que tem? O de lá de trás também acho que não está funcionando também, não. Está quente, tá? Oh, que bênção. É bom porque todo mundo come rápido. Para não azedar, né? Quem fez o água aqui hoje foi a Ana, viu? Foi ela que fez o lanche aí. Menino, o negócio tá uma... A Ana e o Christian, né? Não foi não, né, Christian? Foi só ela, né? O Christian devolveu a glória. Então vamos lá. João capítulo 11, a partir do verso 1. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Disseram aos discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar lá, e você quer voltar para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E é quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para lá para despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, vai melhorar. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa, de que não estivesse lá, para que possais crer, mas nós vamos lá ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava a cerca de 15 estados de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão.
Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: eu sei que ressurgirá na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular dizendo: o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam como rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-no supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: olha só como ele o amava. Mas alguns diziam: não podia esse que abriu os olhos ao cego fazer também que esse não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra que estava sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta: Senhor, já está fedendo, porque já é de 4 dias. Então Jesus respondeu: não disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que foi tu que me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Portanto, muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e tinham visto o que ele fez, creram nele. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra lida. Te pedimos que teu Espírito fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações o que o Senhor tem para ministrar nessa noite, porque eu creio que esta é uma noite de milagre. Eu creio que o Senhor vai falar com o teu povo. Eu creio que o Senhor vai despertar fé. E eu creio ainda, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor vai derramar nesse lugar hoje uma unção de milagres, para que os teus filhos recebam, para que sejam abençoados e voltem para casa diferentes, alimentados e abençoados pelo poder do teu nome e do teu sangue. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos e te pedimos: fala conosco em teu nome. Amém. Amém, Jesus. Queridos, experimentando o sobrenatural de Deus, nós estamos vivendo dias em que não adianta mais você falar da palavra de Deus para as pessoas, se você não tiver um testemunho para dar. Se você falar de Cristo para as pessoas, mas as pessoas não veem na sua vida que você tem Cristo, elas não vão dar crédito à sua pregação. Elas vão olhar para você e vão dizer assim: ah, é só mais um que fala. É só mais um que conversa e conversa. No texto que nós lemos, queridos, nós vemos um exemplo de uma pessoa que experimentou o sobrenatural de Deus, uma família que experimentou o sobrenatural de Deus: Lázaro, Marta e Maria. 3 irmãos que provavelmente não tinham mais família. As 2 irmãs provavelmente dependiam para se sustentar do seu irmão mais velho, o Lázaro, porque as mulheres na sociedade judaica não tinham naquela época muita vez para trabalho. Aliás, não tinham muita vez para nada. E o que acontece, queridos, é que aquela situação estava uma situação complicada, porque agora o sustento daquela família tinha morrido. Lázaro estava morto. Como é que nós vamos fazer agora? A situação era desesperadora, porque não apenas aquelas 2 mulheres amavam seu irmão, mas elas perderam o supridor, aquele que sustentava a casa. O que fazer agora? Quando Lázaro adoeceu, a primeira coisa que elas fizeram: vai avisar Jesus, manda avisar Jesus. Jesus estava numa outra cidade que estava a 15 estádios de distância. Um estádio era 185 metros, mais ou menos 3 quilômetros, um pouco menos. 3 quilômetros é muito pouquinho. 40 minutos na esteira, você já rodou 3 quilômetros, com certeza. Era um lugar próximo. Jesus podia chegar e podia agir. Jesus podia curar o enfermo, como ele já tinha curado tantos. Mas eu quero dizer para você que o que Deus quer fazer para que as pessoas possam crer nele são milagres. Aleluia.
E não existe milagrinho, milagre e milagrão. Mas na cabeça das pessoas existe. Na nossa mente, nós temos uma definição do que é um milagrinho. Jesus pode curar uma dor de cabeça, mas ele não pode ressuscitar um morto. Que é isso? Ressuscitar um morto é demais. Mas eu quero dizer para você que é justamente por causa dessa definição que nós temos na nossa mente que Jesus trabalha em cima de milagres, para que ele possa sacudir as estruturas dos cristãos e que eles possam crer que as coisas acontecem na vida daqueles que temem a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Então veja só, queridos, o servo de Deus vive em milagre. Você pode dizer amém para isso? Amém. Diga assim: eu vivo no milagre. Eu vivo no milagre. Falou muito baixo. Diz de novo: eu vivo no milagre. Eu vivo no milagre. Milagres, queridos, são quando as coisas acontecem. Se você for para um dicionário procurar a definição de milagre, você vai encontrar lá coisas inexplicáveis. Não podia acontecer. Cientificamente falando, não tinha como acontecer. Economicamente falando, não tinha jeito. Não tinha jeito. Não tinha para onde correr. O que eu vou contar para vocês, amados. Desde quarta-feira que o pessoal, quinta-feira que o pessoal me liga: pastor, o que foi, pastor, o que foi? Eu não contei para ninguém até hoje, porque Deus me deu uma palavra baseada em Neemias 2:2, que diz o seguinte: não revelei a ninguém o que o Senhor tinha colocado no meu coração para fazer. Mas agora eu recebi de Deus uma liberação para contar, então eu vou contar. Fazer o drama. Queridos, quando é que o servo de Deus recebe milagre? Para começar, eu e você recebemos milagre no tempo de Deus. Quando o tempo de Deus chega na minha vida e na sua vida, o milagre lhe alcança. Olha o que diz o verso 5 e verso 6. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Que qualidade de amor é esse? Me explique. Como é que Jesus sabe que o sujeito está nas últimas? Em vez de levantar, bater por ele e sair correndo para ajudar, demora mais 2 dias. Porque o milagre só acontece na minha e na sua vida no tempo de Deus. Aleluia. Você pode sacudir, você pode estribuchar, você pode gritar, você pode chorar, você pode dizer assim: ah, eu estou morrendo, eu estou me acabando, não vai mais, não vou mais, não aguento. Jesus sabe se você aguenta. E ele vai chegar na hora dele. Vocês viram o testemunho da Jonas e da Vânia aqui, do Jonas e da Vânia. Aqui, 7 anos nos Estados Unidos querendo e queriam ir embora agora, estava tudo trancado. Jesus chegou com um milagre. Porque é o tempo de Deus. Se não fosse o tempo de Deus, ia continuar trancado. O milagre acontece na minha e na sua vida no tempo de Deus. Aleluia. Sabe, queridos, todo mundo sabe aqui que eu estava com uma situação bem complicada no que diz respeito aos meus documentos. Era para me dar entrada nos meus documentos até março desse ano. E eu estava numa situação complicada, porque eu tinha todo o dinheiro guardado, trabalhei o ano passado, o ano inteiro para conseguir ter o dinheiro de pagar esses documentos. Eu não sei se você sabe, mas só os custos de advogado são $5.000, fora os custos das FIIs, da Homeland Security lá da imigração. É muito caro, não é fácil não é barato. E eu tinha o dinheiro guardado, eu trabalhei o ano passado inteiro para ter o dinheiro, juntando lá, trabalhando suado, né? Você sabe, só eu que trabalho pesado aqui na América, ninguém mais trabalha pesado aqui na América, todo mundo trabalha bem, né? Tá. Trabalhando lá duro, suado, e eu juntei o dinheiro. Mas nós tivemos um problema em dezembro e